7 jogadores que clubes se arrependem de vender lá no canal FUTDAY. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Realmente é complicado ver seu time, mano, se desfazer de um jogador muito bom de bola e depois ver ele arrebentando por outro clube. Essa experiência eu já senti na pele quando eu vi o Cole Palmer sair totalmente injustiçado no Manchester City e depois ver ele arrebentando lá no Chelsea. Tu muito provavelmente vai falar que eu sou um torcedor modinha, tá ligado? Que começou a acompanhar o City só agora depois que eles ganharam a Champions League na temporada 22-23. Mas antes mesmo do próprio Guardiola assumir como técnico, eu já acompanhava o time, tá ligado? Inclusive me apaixonei pelo Manchester City. Esse aí fez história, né, mano? O Agüero no Manchester City, né? Na primeira Premier League na história do Manchester City foi esse time aí que tinha o Agüero como o cara principal do time, ou seja, o cara protagonista, né, do time do Manchester City nessa época, né? Aquele baita golaço do Agüero que consagrou o City campeão da Premier League. E, mano, ver um cara como o Cole Palmer ser chutado entre muitas aspas do time e de tal maneira é realmente de deixar qualquer um puto aí. Pois eu sempre achei que ele tinha mais potencial até mesmo que o Phil Foden, que na minha opinião é um ótimo jogador, muito bom jogador, mas que só brilha se o time do City brilhar. Não é à toa que você tá vendo a fase que tá o Citão e o jogador diferenciado, cara, é aquele jogador que... Na verdade, o Phil Foden nessa temporada agora ele tá bem pagado, né, mano? Tá conseguindo jogar muito bem, como outras temporadas que ele já teve muitos gols, muitas assistências. Essa temporada agora ele tá bem ruimzinho, mano. E uma pena, porque pô, o Phil Foden é um muito bom jogador, mas na fase que tá complicado pra ele, né? Chega e resolve tudo, independente de como tá a situação do clube. O clube pode estar na zona de rebaixamento, aquele cara vai lá e ele vai tirar o clube daquela zona. Assim como o Cole Palmer fez no Chelsea, coisa que o Phil Foden não tá conseguindo fazer, não. Existe um contexto pra ele ter saído do City, sim, é claro, mas, mano, é uma parada sem pé nem cabeça que tu se pergunta se isso realmente aconteceu de verdade. Pois o Palmer vinha resolvendo jogos muito importantes pro City, inclusive a final da Supercopa da UEFA, com o Palmer empatando o jogo contra o Sevilla, e foi ali que ele pediu para o Guardiola mais minutos, pois ele gostava, mano, de jogar, sabe? Ele queria jogar um pouco mais, pois tu sabes bem a qualidade que ele tinha, né? Mas também se tu conhece o Guardiola, né, cara, e aquele ego inflado que ele tem, ele simplesmente disse que não tinha como, pois já tinha o seu favorito, o Phil Foden. Na realidade, cara, mano, o Guardiola descartou na lata já diretamente o Cole Palmer, mano. Que loucura, o Guardiola é doido. Nossa, que vacilo que ele deu em mandar esse moleque embora. Ela falou que tinha jogadores mais importantes no elenco e deixou o Palmer sair do City. Inclusive, mais recentemente aí, o Palmer deu uma entrevista falando que não gostaria de ter saído do Manchester City, mas que foi algo bom pra ele de certa forma, o que eu também concordo, tá ligado? Ele foi comprado então pelo Chelsea por aproximadamente 32 milhõezinhos de euros, né? Troco de pão. E mesmo o Chelsea naquela fase meio esquisita na última temporada, o Palmer mostrou que era um cara diferenciado e carregou o time na última temporada. Isso é verdade, que quando ele chegou lá no Chelsea, né, o time tava bem ruim, bem bagunçado, perdia tudo, é um time inconsistente e tal, e mesmo assim o Palmer era o jogador ali que mais se destacava, mais estava fazendo coisa boa ali, ou seja, era um jogador que, independente de como tava o time, ele sempre se saía melhor do que os outros, né? Sendo vice-artilheiro da Premier League, perdendo apenas para o cometa Erling Haaland do Manchester City. E se tu pensa que o City não sentiu falta, cara, porque o Foden também tava brilhando, nessa temporada o Palmer também tava avassalador, são 20 participações em gols na Premier League, um dos artilheiros da competição, e o Manchester City, né, cara, digamos que precisa urgentemente de um meia como o Palmer, pois a fase tá péssima. Eu não sei se o Guardiola se arrepende ou não, mas fato é que o Palmer muito provavelmente faria grande diferença no time hoje em dia, ainda mais se tu vê como tá o De Bruyne, Phil Foden e Bernardo Silva nesse time, né, cara? Totalmente em decadência, então eu acredito que sim. O De Bruyne até que saiu, né, do City, né, agora tá lá no Napoli e foi embora, pô, o De Bruyne do City, porque eu acho que ele não tava mais se achando ali no time e tal, e acho que ele acabou decidindo ir embora. Provavelmente eu acho que ele queria renovar, mas acho que o City não queria renovar com ele, então por isso ele acabou saindo e foi lá pro Napoli, né? Então bora ver como é que vai ser essa temporada futuramente aí do De Bruyne aí pro Napoli. Desejo tudo de bom pra ele, que ele saia muito bem pro Napoli, porque é um cara muito, muito bom, muito acima da média, o De Bruyne. Aí o Bernardo Silva ainda tá lá, né, no City, né? E também é outro bom jogador.
o Palmer faria uma bela diferença nesse time. E salve, salve rapaziada, sejam mais do que bem-vindos ao Fut Day. Meu nome é Caio, sou o dono e apresentador, e se o Palmer saiu meio que chutado no Manchester City, o Toni Kroos meio que foi chutado também lá do Bayern de Munique, que deve se arrepender amargamente até hoje de ter deixado um cara como Toni Kroos sair do clube por um preço de banana. O Toni Kroos, cara, se tornou o que se tornou no Real Madrid, todo mundo sabe, mas o que poucos sabem, ou na verdade muitos devem saber, né, é que o Toni Kroos, evidentemente, já passou pelo maior clube da Alemanha, o Bayern de Munique. Não é o Borussia Dortmund, pois meio que é uma obrigatoriedade, né, de todo jogador alemão passar pelo Bayern de Munique e Borussia Dortmund da vida, para brilharem e posteriormente saírem para outros clubes ou ficarem, como é o caso do Thomas Müller, né? Até o Müller, mano, essa temporada agora de 2025, ele acabou saindo, mano, ele foi lá pra MLS, né, depois de muitos anos. O Müller tá lá no Bayern desde quando ele era criança, mano, ou seja, ele passou mais de 15 anos, pô, lá pelo Bayern jogando e tal. E agora que ele saiu, né, foi lá pra MLS, agora eu não lembro qual o time que ele foi lá dos Estados Unidos, mas agora tá jogando por lá. Você foi até um contrato de 3 anos, ou seja, até que um contrato, entre aspas, grande, né? E agora tá pra lá. O Müller, que é outro cara que eu jurava, porque ia acabar se aposentando lá no clube, e acabou que não aconteceu isso, né? Ele acabou saindo. Coisa que não aconteceu com o mágico Toni Kroos, que mesmo jogando muita bola pelos bávaros, meio que foi chutado ali, pois você conhece a filosofia do Bayern de Munique, né? E se tu não conhece, eu vou te apresentar agora. Os bávaros, cara, tem muito aquela filosofia de não pagar muito aos seus jogadores, ou pelo menos não contratar grandes estrelas, com diversos exemplos clássicos de jogadores que custaram meio que barato para o que eles realmente mereciam, né? E isso nem é só no mercado de transferências não, mas também nos contratos feitos pelos bávaros, onde em sua maioria são salários relativamente baixos, inclusive mesmo eles tendo pago o valor que pagaram no Harry Kane para ele sair do Tottenham, ele recebe pouco para o que ele realmente merece, né? Um cara como o Harry Kane, cara, era para ter um salário altíssimo, mais alto do que ele recebe, onde eu até pensei... Isso é verdade, porque o Harry Kane, nossa, mano, o Harry Kane é um cara que entrega muita coisa em campo. O cara faz gol a rodos. Então o Kane, pra mim, tinha que ser os caras mais bem pagos do mundo, pô. Porque o cara é muito bom jogador, mano. Tá ligado? Joga muita bola. Quiser ali, mas não consegui achar muitas informações. Mas pelo que o próprio Fabrizio Romano já falou uma vez, o salário não é dos melhores, não. E a mesma situação ocorreu com o Toni Kroos, que mesmo jogando uma bola no Bayern de Munique, demonstrando um futebol já diferenciado, né? Que chamou a atenção de clubes gigantescos aí da Europa. E o Kroos, cara, ele queria sim ficar no Bayern de Munique, mas só com uma condição, que o Bayern de Munique aumentasse um pouco mais do seu salário, que na época era muito pouco. Conhecendo o Bayern de Munique, né, cara, tu muito provavelmente sabe o que realmente aconteceu, né? Eles simplesmente, cara, cagaram e negaram aumentar o salário do homem. E se tu moscou com um jogador promissor no teu clube, o Florentino Pérez vai lá e pega pra ele o que realmente aconteceu com o Toni Kroos. O resto é história, todo mundo sabe. Kroos formou um dos trios de meio-campistas mais insanos do futebol, ao lado do Modric e também do Casemiro, ganhando praticamente tudo e logo sentindo as glórias. Caraca, são 6 Champions, né, mano? 6 Champions o Toni Kroos tem. Meu Deus do céu. O cara se aposentou com 34 anos, mano. Ou seja, já tinha muitos anos ainda de futebol pra ele e o cara acabou se aposentando, assim, ao meu ver, dá uma idade de nova, né? Então, ou seja, se aposentou bem novo, comparado aos outros jogadores que acabam se apresentando ali com seus 40 anos. Ou seja, ele se apresentou bem novo e mesmo assim ganhou 6 Champions, pô. 6 Champions na história dele. Caraca, o cara é uma lenda. De jogar pelo maior clube do planeta Terra, o Real Madrid. São basicamente 6 Champions League, uma consistência absurda, se tornando facilmente um dos melhores meios do mundo e da história. Já o Bayern de Munique, né, cara, embora tenha vendido um sniper dos passes como Toni Kroos, talvez não tenha se arrependido tanto assim não, pois não sentiu tanta falta assim do Toni Kroos. E se o Bayern de Munique se arrependeu, foi mais porque o Kroos poderia ter sido um ídolo para eles. Mas vai saber se isso realmente aconteceria por lá, né, cara? E já que a gente falou de Real Madrid, né, cara? O clube merengue simplesmente deixou sair o que muito provavelmente seria o sucessor ideal do Toni Kroos no futuro, o norueguês Martin Odegaard. Exatamente, mano. O Odegaard fazia parte das categorias de base do Real Madrid, sendo um puta talento a ser lapidado pro futuro, mas que foi meio que chutado do Real Madrid há alguns aninhos aí atrás. Saca só, cara, o Real Madrid nunca foi de ter uma puta categoria de base, não, já que esse posto fica pro Barcelona, né, que tem a La Masia, que revelou
muitos craques ao decorrer. Pô, e é verdade, pô, o Barcelona, a categoria de base do Barcelona é muito mais promissora no quesito de talento, ou seja, esses anos aí que saiu muito mais jogadores bons, ou seja, jogadores muito acima da média lá do Barcelona do que saiu do Real Madrid, né, então. Correr dos anos e continua revelando, até que surgia no Real Madrid um tal de Martin Odegaard, um norueguês muito bom de bola, muito promissor, que jogava como meia ofensivo, e que também demonstrava um futebol muito diferente aí pra galera. Ele então subiu pro profissional, e o que poderia ser um sonho pra muitos aí, acabou se tornando um pesadelo pra ele, que subiu da categoria de base e que esperava ganhar alguma chance no Real Madrid principal, né? O que obviamente não aconteceu, pois além de ter apenas 16 anos na época, caramba, era um bem time novinho, totalmente maduro do Real Madrid, aquele time mais casca grossa, com Modric e Toni Kroos na meiuca, o que era praticamente imprescindível dar muitas oportunidades como titular para um garoto de apenas 16 anos, né? E o Zidane um tempo depois até deu algumas chances pro Odegaard, dando alguns minutinhos no fim das partidas, mas nada tão acima da média não, eram apenas 5, 10, 15 minutos ali, um tempo que honestamente não tem muito o que mostrar, tá ligado? Todo mundo que acompanha Isso é verdade, porque não tem o que fazer, pô, 10, 15 minutos não tem o que fazer não, difícil. futebol sabe que 5, 10, 15 minutos não tem como alguém mostrar muita coisa não. Ele então acabou voltando para as categorias de base e já com 17 anos subiu de novo e foi emprestado à Real Sociedad, um time que revelou jogadores muito bons aí no passado. Por lá ele até mostrou que merecia mais oportunidades no Real Madrid, mas não aconteceu e ele foi vendido em definitivo para a Real Sociedad, onde jogou por mais 2 temporadas até o Arsenal gerar interesse no norueguês. As coisas não aconteceram por acaso na vida desse cara não, e ele foi comprado em definitivo pelo Arsenal, se tornando um símbolo de esperanças para os Gunners, que precisavam de um meia criativo urgentemente. Eu diria, meus amigos, que ele caiu como uma luva para o Arsenal, e não só isso, como ele se tornou capitão do time e o jogador mais importante também. Isso é verdade, ele é uma das peças fundamentais desse time do Arsenal, e foi uma boa contratação que o Arsenal fez, né, mano, que o Arteta fez, né, por time lá dele, e pô, até louco, o Odegaard é muito bom jogador, já vi vários jogos aí do Arsenal, e o cara é diferenciado demais mesmo. Amadureceu muito como jogador, e hoje eu diria que é facilmente top 5 meias aí do mundo, isso é verdade, concordo. À frente de grandes nomes até mesmo do próprio Real Madrid, como Jude Bellingham e Valverde, que a treta se instaure aí nos comentários. Talvez, mano, o Real Madrid não tenha se arrependido tanto, porque sei lá, mano, o Kroos ainda tava por lá, e também tem o Modric, né, cara, mas o Real Madrid... agora já saiu os dois, né, mano, saiu o Modric, que foi pro Milan, e o Toni Kroos acabou se aposentando, né? A lenda, mano. A lenda, que fizeram muita história no Real Madrid. Cara, precisa de um meia urgentemente, todo mundo que assiste o Real Madrid sabe, para suprir as necessidades que foram deixadas pelo Toni Kroos, né? E se tivessem o Odegaard no elenco, já seria a chave perfeita e a peça de substituição ideal para o Toni Kroos. E mano, o Odegaard tá brilhando demais lá nos Gunners e simplesmente é o segundo melhor meia da Premier League hoje em dia, só atrás, né, cara, do Kevin De Bruyne, fora que ele tem apenas 26 anos, ou seja, tem muita gasolina ainda para queimar, sendo muito jovem ainda. 26 anos pro futebol, o cara ainda não é velho não, tá? Próximo caso aqui, cara, é um caso bem maluco, tá ligado? Bem louco, pois Mohamed o cara Salah saiu da Premier League, foi pra Itália e voltou pra Premier League voando. E é claro que eu tô falando de Mohamed Salah. Tu muito provavelmente tá vendo o Salah deitando e rolando hoje em dia pelo Liverpool e deve estar se perguntando quem foi o imbecil que vendeu esse homem, e ainda mais por um preço de banana. A história do Salah começou lá no Basel, né, cara? Sendo um jogador muito interessante sim, mas que honestamente não demonstrava ser tudo isso ainda. Errava muito nas decisões, né? Falhava muito também, mas tinha muito potencial sim. O Chelsea então comprou o homem, mas logo se arrependeu. Isso lá em 2014, e o Chelsea, mano, não queria esperar de maneira alguma o desenvolvimento dele lá na Premier League, e você sabe o que aconteceu. Nossa, que vacilo, mano. O Chelsea ter botado fora esse cara, mano. Nossa, mano, esse cara é muito acima da média. O Salah tá louco. A torcida também não entendeu muito bem, né? E começou a vaiar o homem, dizendo que ele não tinha nível da Premier League e que muito menos era bom o suficiente pra estar no Chelsea. Sendo emprestado para a Roma da Itália, onde deitou e rolou por lá, foi um empréstimo super bem acertado, super bem desenvolvido, com a Roma comprando o Salah por preço de banana, aproximadamente 15 milhõezinhos de euros. Caramba, mas, barato demais. O pior pesadelo do Chelsea nem foi esse não, e sim o Salah depois de ter ido jogar lá no Liverpool, rival do Chelsea, calando os críticos que diziam
diziam que ele não tinha nível de Premier League, né? Tu já sabes bem o que loucura. aconteceu. O Salah se tornou ídolo do Liverpool, ajudando o clube a conquistar mais uma Champions para sua história e dando outra Premier League para eles, junto do Clopão da massa, né? Além do mais, hoje ele é o melhor jogador do planeta, isso aqui é indiscutível, artilheiro da... Verdade, isso eu concordo. Nossa, pra mim o Salah tá ali em top 5 atualmente ali como um dos maiores jogadores do mundo, atualmente é o Salah, pô, e pra mim é top 5, pô, o Salah, porque o cara tá há muitos e muitos anos, mano. Acho que o Salah tá mais de 6, 7 anos aí, mano, quase 10 anos aí, jogando muita bola, mano, muito bola em alto nível, e tá inacreditável que esse cara tá fazendo temporada por temporada, ele tá, cada temporada que passa ele tá melhorando, tá jogando mais e mais e mais, e é um cara que, ao meu ver, deveria pelo menos ter ganhado uma bola de ouro nesse decorrer, porque ele merece, o cara é muito bom jogador, e infelizmente até agora ainda não ganhou uma bola de ouro, mas espero que um dia ele ganhe, porque ele merece demais, porque o cara é muito bom jogador. Premier League e tem mais de 200 gols oficiais pelo Liverpool, sem contar que o Chelsea precisava de um cara como o Salah nas últimas temporadas, e tu sabe bem o que realmente aconteceu com o Chelsea, né, cara? E honestamente, mano, se tu tá vendendo um cara muito promissor, pelo menos coloca, sei lá, mano, uma cláusula de recompra, tá ligado? Infelizmente, ou felizmente, isso não aconteceu, e hoje Mohamed Salah é outro jogador completamente diferente do que ele era no Chelsea e também na Roma. E eu aposto que os Blues se arrependem, principalmente a torcida que vaiou o cara logo no início da carreira dele. Como pode isso, né, cara? E sem muitos motivos, tá? Então, cara, Mohamed Salah é um caso muito louco, sim. E o próximo da lista é um goleiro que defendeu o Manchester United, né, cara? Rival do Liverpool, rival do Salah, onde foi jogado para os Lobos correrem por Erik ten Hag, o careca mais arrogante, prepotente e imbecil da história do futebol. Isso é verdade, eu concordo, porque o que o Erik ten Hag acabou com o Manchester United é brincadeira. Se o cara destruiu o Manchester United, tá louco. Tanta gente que é bom jogador foi pra lá e acabou não dando certo, é coisa de louco, né? Muito jogador. E ainda bem que ele saiu do Manchester United, porque tava só acabando com o Manchester, aí saiu, agora tá o Ruben Amorim, e o Ruben Amorim que tá fazendo um trabalho mais ou menos, né? Não tá um trabalho muito bom, mas pelo menos tá melhor do que o que o Erik ten Hag fazia lá antes, né? Futebol, exatamente, eu tô falando do goleiro espanhol De Gea. Mano, o De Gea sempre foi um ótimo goleiro, é indiscutível, sempre buscou o jogo e foi cobiçado pelos maiores clubes da Europa um tempo atrás. Inclusive, foi comparado com uma lenda do próprio Manchester United, tá? O goleiro Peter Schmeichel, que ganhou inúmeros títulos pelos Red Devils, defendendo o clube por anos e se tornando uma lenda total. Então, ser colocado nesse mesmo patamar do Peter Schmeichel, cara, pela torcida, é algo digno de um grande goleiro e de um ótimo goleiro, né? Coisa que realmente o De Gea é. Mas devido a um técnico arrogante, ele foi chutado do Manchester United lá na temporada 23-24. Essa história é maluca sim, pois a fase do De Gea era realmente questionável mesmo. Não tava muito bom não, ele tava entregando umas bolas legal assim, você já tava dando umas vaciladas bacanas ali nessa última temporada dele lá pelo Manchester United, né? Defendeu nas últimas temporadas é até aceitável, fora que ele era um goleiro muito constante sim. Ele falhou sim em momentos decisivos, mas nada justifica a sua saída tão repentina do clube não, sendo muito injustiçada, tá? O Ten Hag não queria contar com ele no elenco, simplesmente contratou o Onana sem ninguém saber, que na época jogava na Inter de Milão. O problema, cara, é que o De Gea não queria até sair. O Onana, né, mano? O Onana jogava muita bola no Inter de Milão e foi pro Manchester United e... Sei lá, mano, atualmente no Manchester United não tá legal não, tá umas fases boas, tem hora que tem a fase ruim e... Tá no mais ou menos, mas tem uns jogos aí que ele entrega umas bolas que não dá nem pra acreditar, que tu pensa assim, poxa, se eu fosse goleiro, eu provavelmente agarraria aquela bola ali e o Onana deixa essas bolas passar, mano, que não dá pra entender como é que ele consegue dar essas vaciladas lá no Manchester United. De vez em quando ele tá fazendo sair o Onana, e sei lá, mano, acho que ao meu ver, pra mim o De Gea é muito melhor do que o Onana, sinceramente. De forma alguma. Inclusive, mano, ele reduziu seu salário na metade pra ficar nos Red Devils e de nada adiantou, ele acabou sendo mandado embora. O pior de tudo é que o Ten Hag sujou a imagem do De Gea e simplesmente o goleiro ficou 1 ano e meio longe dos gramados e sem nenhum clube, enquanto o Onana falhava na sua primeira temporada pelo Manchester United. E o cúmulo é hoje em dia, né, cara, com o Onana falhando mais do que tudo e o De Gea brilhando lá na Fiorentina, disputando o título com o clube e
e tudo mais. Certamente os torcedores que concordaram com esse absurdo devem se arrepender amargamente com essa decisão feita pelo Erik ten Hag, e ainda mais por terem ficado com o Onana, um goleiro totalmente frangueiro e que na minha opinião é extremamente superestimado. E a parada é, né, meu caro? Saiu caro demais pro Manchester United e barato demais pro De Gea, e eu diria até que foi um livramento pra ele, visto a barca furada que tá o Manchester United hoje em dia. Tá numa fase ruim demais esse Manchester United, meu Deus do céu. Sério, o Manchester United tá uma decadência e o De Gea lá em cima com a Fiorentina. E se o De Gea foi chutado pelo Manchester United, né, de Erik ten Hag, o que falar do Cristiano Ronaldo? Né? Ele que é um ídolo do Manchester United, por ter feito então uma passagem icônica pelo clube um tempo atrás, fazendo inclusive uma das melhores temporadas de sua carreira por lá, e que após passar pelo Real Madrid e Juventus, resolveu voltar para o seu clube de coração, que sempre o acolheu bem, o Manchester United. Mas a história não foi como a gente esperava, cara. E o ídolo acabou se tornando odiado, mas não pelos torcedores, e sim pelo técnico do clube. Mas antes mesmo de Erik ten Hag assumir como técnico do Manchester United, Cristiano Ronaldo já vinha deitando e rolando, jogando uma barbaridade pelos Red Devils e com certeza o mais decisivo do time. A cada partida ele só provava porque ele era aquele ícone que ele era, até chegar o Erik ten Hag e meter o homem no banco, dizendo que ele atrapalhava o time. Qual é, né, cara? Esse cara é um louco, mano. Um louco de deixar a máquina, porra. É o Cristiano Ronaldo, só. Como é que tu vai deixar o cara mais decisivo, um dos melhores jogadores do mundo, pô, no banco, pô? E quando ele botava o Cristiano pra jogar, pô, era poucos minutos, era tipo 5, 6 minutos, ele botava o Cristiano pra jogar, só. Isso era um pecado ele fazer isso aí com o Cristiano. Tu fala isso do homem que carregou o clube por um bom tempo. Verdade. E ainda mais ele ficou chamado 2 temporadas carregando o Manchester United sozinho, o Cristiano Ronaldo. Um cara como o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Que sempre teve muita dedicação e fome de gol. E isso gerou uma treta imensa entre eles, e o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista dizendo que não era respeitado dentro do clube e que não havia respeito entre ele e o Ten Hag, porque ele também não o respeitava. Isso foi o estopim e Cristiano Ronaldo resolveu arrumar as suas malinhas e vazar do clube lá em 2022, após a Copa do Mundo. E ao que tudo indicava, cara, sua carreira meio que já era, tá ligado? Pois ele foi jogar lá no Al Nassr da Arábia Saudita, mas o que nem todos esperavam é que o homem mais uma vez provou porque é conhecido como um dos melhores jogadores da história, jogando muita bola no meter gol a rodo, enquanto o Manchester United caiu numa crise bizonha, até mesmo com Erik ten Hag sendo demitido. Certamente a culpa não é do Cristiano Ronaldo. Não é. E a gente fecha essa lista falando do El Pistoleiro, Dente de Rato, Luizito Soares. Lembro muito dele no Barcelona, na época do trio MSN. Nossa, que esses caras fizeram junto, ele e o Messi, o Cristiano Ronaldo, ele, o Messi e o Neymar, coisa de nunca. Do Barcelona. Após um pouco de decadência de Luis Soares no time do Barcelona, atuações bem questionáveis de um craque que até então não tinha fase ruim, a diretoria do Barcelona cometeu uma caquinha, né? E simplesmente disse que não dava mais e mandou o Luis Soares pastar do time. Em uma diretoria completamente bagunçada como a do Barcelona, que inclusive deve sair um vídeo depois aqui no canal falando um pouco mais sobre o Barcelona, e mano, chutou um ídolo pra fora do time, indo parar de novo no rival, Atlético de Madrid. Tudo isso por míseros 6 milhões de euros. Muito barato, foi muito barato. Ele já tava bem velho, mas mesmo assim deitou e rolou no Atlético de Madrid e meteu 21 gols na La Liga. E o Atlético de Madrid ganhou a competição de maneira completamente histórica. Enquanto isso, o Barcelona vinha na decadência e surpreendeu todo mundo comprando o Kun Agüero. E é aquela coisa, né, meus amigos? Trocou 6 por meia dúzia, já que vendeu o Soares por ter 33 anos de idade e contratou o Kun Agüero, que também tinha 33 anos de idade. Que lógica é essa? Não é só, eles tinham um craque de bola que é o Soares, e ao meu ver, o Soares é muito, muito melhor do que o Agüero, e mesmo assim fizeram essa besteira, pô. O Barcelona deu uma vacilada muito grande de pegar o Agüero ali, tá? Em vez de ter ficado com o Luis Soares, né, que já tava dentro de casa e tal, era só usar ele, não, bora vender e tal, o Soares não tá jogando bem, bora vender, e acabaram vendendo o cara, e foi loucura, pô. Eles precisaram fazer isso e trazer o Agüero, que acabou não jogando muito bem lá pelo Barcelona, porque ele acabou tendo problemas cardíacos, né, na época que ele tava no Barcelona, e acabou até depois disso ele, dessa passagem pro Barcelona, acabou se aposentando, porque não podia mais jogar bola porque ele tava tendo esse problema. Então foi loucura, pô, que o Barcelona fez com o Soares.
e que tempos depois ele sofreu um problema cardíaco e Eu se falei. aposentou em definitivo do clube. No fim, o Barcelona perdeu 2 coelhos numa cajadada só e certamente devem ter se arrependido um bocadinho aí, sem contar, mano, que depois o Luis Soares veio e deitou e rolou aqui no imortal tricolor, Jogou né, no muita Grêmio, bola, hein, o no que Grêmio. certamente também vai ficar marcado na história do Brasileirão. E a gente tem um vídeo semelhante a esse aqui no canal, falando de joias que clubes perderam, onde a gente dá aquela analisada massa, fechou? Certamente Aí. existem mais casos como Com esse certeza, tem citados muitos aqui no casos. vídeo, mas por hoje é isso. Se tu curte o conteúdo apresentado aqui, não esquece de deixar o likezão e ficar ligado aqui no FUTDay, se inscreve, pois tá vindo muito conteúdo top agora em 2025. É isso aí, galera. É mais um vídeo do FUTDay. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, deixa o like. Comenta assuntos também pro próximo vídeo que vocês querem. Eita, eu quero saber que vocês querem aqui pelo canal pra mim estar reagindo. E se vocês quiserem adquirir qualquer produto do meu canal, tipo meu microfone, meu teclado, meu mouse, tá tudo embaixo na descrição e do mais é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!